Senhor Jesus. Nós iremos ler a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus, que está escrita em 1 Reis, no capítulo 21, irmãos, a partir do verso 17. Eu vou ler alguns versículos aqui. Louvado seja Deus. A partir do verso 17 do capítulo 21. Amém. Capítulo 21, versículo 17. Para nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Vamos lá? Em nome do Senhor Jesus, meditando na palavra, ela é linda. Eu creio que Jesus, o Senhor, Ele tem algo tremendo aqui nessa noite. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o presbítero, dizendo: levanta-te, desce a encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir, e falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, amigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, o profeta, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, o incitava, e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou os seus vestidos e cobriu a sua carne de saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, presbítero, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, eu venho pedir ao Senhor para que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor venha falar com a igreja, porque eu sou apenas um vaso, e o Senhor colocou essa excelência em vasos de barro, para que a honra e a glória seja do Senhor. Fala com a igreja, meu Senhor, fala em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Podem aceitar as palmas exaltas ao grande, soberano e eterno, bendito Senhor, o Rei dos céus, o Senhor Jesus. Graças a Deus.
Louvado a Deus. Só um corinho rápido. Glória a Deus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Vamos, igreja de Jesus, ajuda aí. No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, sapo sobre o corpo e nasceu. Ele humilhou ao Senhor. E Deus é misericordioso, tão grande em misericórdia. E sabe que Acabe não fez pouco mal, não, né? Foi muita coisa que ele fez, instigado pela mulher dele, a Jezabel. E ele, quando humilhou o Senhor, mandou o profeta voltar a ele de novo, o profeta Elias, e falou: você não viu como Acabe se humilhou perante mim? Então, fala com ele, agora vai lá e fala com ele que eu não vou trazer esse mal sobre ele nos dias dele, não. Como Deus é tão misericordioso, a tradução da Bíblia do grego para o português, como é a tradução, fala que Deus se arrependeu, que Deus se arrepende. Eu vi vários lugares falando que assim arrependeu o Senhor. O arrependimento mesmo tem que ter o homem. Deus é o Senhor de todas as coisas, ele não se arrepende, mas ele toma uma nova decisão concernente à pessoa para beneficiar, ajudar e usar de misericórdia dele para com as pessoas. Muitas vezes fala que Deus se arrepende quem faz o mal, mas Deus, tudo que ele faz é bom, e tudo que ele faz é para o nosso bem. Se ele pune é para o nosso bem, se ele, o que ele fizer é para o nosso bem. Então, a tradução aí, o tradutor que traduziu a Bíblia, que não é fácil traduzir, nem todo tradutor é fiel, como dizem os italianos, né? Tradutor é traidor, né? Quer dizer, então eles falam que o tradutor geralmente é traidor, porque não usa, muitas das vezes, costuma não ser fiel ao texto. Mas uma coisa é,
De toda forma, aí a tradução do grego para o português, a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nela de capa a capa. Eu creio na palavra do Senhor, como ela é. Não é, meus irmãos, minhas irmãs? A palavra do Senhor ela é a palavra. Então, como eu estou dizendo, sobre o Senhor se arrepender, eu creio que o Senhor usa de muita misericórdia. É porque quando ele vê o homem na sua situação, e ele até promete, como eu já vi casos, né, de Manassés, que caiu dentro de um cárcere tremendo, por causa de pecar contra o Senhor, matando até os seus próprios filhos, fazendo Israel pecar e matar os seus filhos, oferecendo a Moloque e a outros deuses mais. Então, quer dizer, derramou muito sangue, foi cair dentro de uma prisão, mas de lá o Senhor teve misericórdia dele quando ele clamou. Então o Senhor usou de misericórdia. É a misericórdia do Senhor, irmão. É por causa dela que nós não somos consumidos, porque ela se renova cada manhã, e grande é a sua fidelidade, grande é a fidelidade do Senhor. Está escrito também, porque eu, Senhor, Deus não mudo. É por isso que vós não sois destruídos, ó casa de Israel. Não é por causa da nossa bondade, não. Não é por causa que eu mereço alguma coisa, não. Mas porque o Senhor, Deus soberano Pai, não muda. Ele é imutável. Por isso nós não somos consumidos. Por quê? Vocês, quem já leu, conhece a história, sabe que Nabote tinha uma vinha. E a vinha era uma herança dos pais. E a vinha dava para os fundos do palácio do rei. E como normal, você tem essa casa que trabalha para cá, no fundo da sua casa tem uma vinha. Ou tem um lugar bonito, um terreno bom, grande, né? E o Acabe interessou pela vinha do Nabote. Mas ele foi a Nabote e pediu ele que vendesse a vinha, conversou com ele, mas nem por ser o rei. O Nabote não queria vender a vinha, não queria dispor da vinha, tinha um amor muito grande à vinha e não queria dispor daquela vinha. Então o rei, quando viu que o Nabote de maneira nenhuma queria dispor da vinha, o rei foi para lá, para a recâmara dele, e ficou lá, né, triste. Com o menino, que é uma coisa, não deu certo para ele conseguir, né? Foi para lá, um rei, um monarca, um homem de posição, de tanta autoridade e poder dentro do país de Israel. Não, foi para lá, foi deitar, ficar batido lá. A Jezabel, aquela mulher pérfida, maligna, idólatra, que era rainha de Tiro. Tiro e Sidom eram duas cidades fenícias. Ela era rainha de Tiro, e o pai dela era sacerdote de Azera, Baal, o nome dele. E ele, Acabe, reinou 22 anos sobre Israel. Além de fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, tomou essa mulher casou com essa mulher rainha de Tiro. Mulher estrangeira, mulher fora da comunidade de Israel, de outro país para lá. Aí, o que acontece? Essa mulher, quando veio para dentro do país de Israel como rainha, porque casou com Acabe, ela já era rainha de Tiro, né? Ainda casando com o rei Acabe, ela se tornou rainha mais ainda, né, irmãos? Então, ela veio trazendo todo tipo de culto e idolatria para dentro do país de Israel. E isso arruinou o povo de Israel. Porque ela se pintava, se adornava, começou a perseguir os profetas do Senhor. E conseguiu colocar um domínio tremendo sobre Acabe, o marido dela. Ela passou a ser dominante sobre o rei. Né? Aí essa mulher trouxe todo tipo de culto e idolatria, e os filhos de Israel ficaram numa situação, ficava cocheando em dois pensamentos. Se adorasse o Senhor, Jezabel perseguia e matava.
se adorasse aos deuses da Jezabel, que era Baal, Azera, que eles falavam Azera, né? Azera, aí então o Senhor não ia, né? Deus tinha sua punição também para quem adora outros ídolos. E os filhos de Israel, que era acostumado, sabia que o Senhor é Deus, mas ficou na prova, porque Jezabel passou a perseguir, matar os profetas do Senhor, como perseguiu Elias, porque por causa dos pecados deles, Elias chegou na cara de Acabe, diante do rei assim sem medo, e falou com ele: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, não haverá orvalho nem chuva sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Palavra taxativa de homem de Deus, profeta, e que não tem medo de morrer, porque certamente ao lado do rei, poderia ter dois homens grandes lá, guardas, com a espada do lado, lá para qualquer coisa, qualquer desafio contra o rei. Mas a palavra do profeta era respeitada, porque o profeta era homem de Deus, não era um falso profeta. Elias era um profeta do Senhor. Aleluia. Então o que acontece? Ele pega, fala com Acabe, mas o Senhor, quando o homem de Deus fala, profetiza em nome do Senhor, Deus não deixa ele decepcionado, não deixa ele envergonhado e cuida dele. Se você se considera uma profetisa, ou se o Senhor considera um profeta, pode, em nome do Senhor, falar a palavra do Senhor, de acordo com os oráculos de Deus. Você pode falar porque Deus confirma a palavra na sua boca. Além de confirmar a palavra na sua boca, te protege na perseguição. E quando ele falou essa palavra diante de Acabe, o Senhor falou com ele: retira-te daqui, vai para as bandas do ribeirão de Querite, porque lá ordenarei aos corvos para que te sustente. Corvo não trazia carniça, não, trazia carne pura e pão gostoso, maravilhoso para ele. E Deus sabia que ele almoçava e jantava, e Deus mandava os corvos trazer para ele, lá na margem do ribeirão de Querite, mandava trazer para ele pão e carne pela manhã, para o almoço, e pão e carne à tarde, para a janta. Porque Deus sabe que o homem, Deus sabe todas as coisas, irmão. Muitas pessoas não sabem, mas Deus está no controle de tudo, sabe? Deus está no controle de tudo. Deus me conhece, a senhora, eu, nós, os senhores. Deus conhece por dentro e por fora, minhas irmãs e meus irmãos. Nós estamos como nu adiante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Não tem como enganar ele. Burro é aquele, ou bobo, quer dizer, o modo melhor dizer, é quem pensa que engana Deus. Está enganando a quem, gente? Se a presença do Senhor enche toda a terra, e se ele falou, se o Senhor é invisível, mas é real, e ele falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui, tem certeza disso? Eu não estou vendo, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Antigamente os homens viam anjos, via isso, via aquilo outro, mas hoje nós vivemos por fé. Quem tem fé, vê a Deus pela fé. Quem tem fé, sente o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Não precisa ficar vendo, né? Está sempre o Senhor pelo Espírito Santo, que abre sua boca e faz ser glorificado. Amém? Então Acabe ali, Elias foi para mais de ribeirão de Querite. O Senhor sustentou ele através do corvo que levava a comida para ele, de manhã e de tarde, pão e carne. Assim ainda passou um tempo. Como não havia chuva sobre a terra, é claro que as águas secam, né? O ribeirão secou. Aí o Senhor falou com ele: vai para Sarepta, que pertence a Sidom, porque eu ordenei uma viúva para que te seja. O Senhor sabe tudo, ele, né, prevê tudo para nós. Então ele foi e habitou lá em Sarepta, que pertence a Sidom, onde ele fez o azeite da viúva e a farinha da panela multiplicado de uma tal maneira que eles viveram muito tempo lá, comendo, bebendo, né, tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, né, e Deus fez uma obra muito grande ali na vida de Elias. Bom, voltando para o que nós lemos, concernente
o Elias. A mulher dele então viu ele triste lá por causa da vinha do Nabote. Ela arrumou como é que fala? Uma cilada para o Nabote. O pessoal não comprou, tem pessoa que fala assim. Ela arrumou uma casinha, um tipo assim. Ela fez um jeito que as pessoas, ela comprou, subornou pessoas que falassem coisas que o Nabote não fez. Levaram o Nabote na praça da cidade, isso é arrumação da Jezabel, a mulher terrível. E levaram ele lá e alguém que ela comprou para fazer isso, falou que o Nabote tinha blasfemado contra o rei e contra Deus, coisa que naquela época na lei causava apedrejamento. Se a pessoa blasfemasse contra o Senhor e contra o rei, era apedrejado, né, pastor? Aí então, colocaram o Nabote lá. Então, com essas testemunhas falsas, eles mataram Nabote, apedrejaram ele na praça de Jezreel, na praça de Israel, de Samaria, quer dizer, e aí apedrejaram Nabote. O que acontece? Os cães vieram lamber o sangue de Nabote. Amém, meus irmãos? Aí lamberam o sangue de Nabote. E o que acontece? O Senhor não mostrou nada disso, é claro. Então o Senhor manda o profeta Elias falar com ele. Com quem? Mandou falar com Acabe. Mas não foi a mulher que fez a trapaça? Não foi a mulher que fez o complô? Mas o Senhor mandou falar com o homem. Porque o homem é que tem a responsabilidade. Não é? Ele não deveria deixar ser mandado, ser dominado por uma mulher. Estudando com a minha esposa dentro de casa, lá em casa, ela foi compreensiva e nós comentando. Eu sempre falei, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Mulher que manda no marido tem o espírito de Jezabel. Porque Jezabel que mandava no Acabe de uma maneira terrível e fez com que o homem errasse. Ela, quando entrou para dentro do país de Israel, ela veio com todo tipo de culto e idolatria para dentro do país e fez com que até o próprio Acabe se curvasse ante ela. E o povo de Israel, adorando outros ídolos, adorando a Azer e a Baal, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, onde o Senhor ficou indignado com aquilo. Porque Deus não dá a sua honra a outro, e nem a sua glória às imagens da escultura. E então ela mandava nesse Acabe, ela dominava ele. E o que acontece? Quando ele estava lá, coisa lá, ela virou e falou assim, quando eles mataram o Nabote, apedrejaram o Nabote, ela foi lá e falou com o Acabe lá, aquele crianção deitado lá triste, choroso lá. Por que você está assim triste desse jeito? Levanta, toma posse da vinha, porque o que era dono da vinha já está morto. Está vendo a crueldade? Aí deu a vinha para o rei, mas custando a vida do Nabote. E o Nabote não queria vender a vinha por preço nenhum, porque era herança de pai. Tem muita gente hoje voltando para a igreja agora. Vamos voltar para a igreja? Vamos entender que dentro da igreja, tem muita gente vendendo a herança que ele tem por pouco mais de nada. Tem muita gente considerando aquilo que ele tem, a herança que Deus deu a ele, por nada, fazendo pouco caso. Ora, Deus, nós somos salvos, não é pela graça, na verdade, não é? Mas essa graça que Deus abriu a porta para nós, por causa da rejeição dos judeus, veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o prazer também, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus é salvo pela graça. Mas a graça não é tão barata assim, não. Tem muita gente que põe ela tão barata, quer apoderar dessa graça, mas fazendo da maneira dele, do jeito que ele quer, achando que tem que ser do meu jeito, não do jeito de Deus. Aí eu tenho que fazer uma Bíblia para mim, da maneira que agrada a minha carne.
como está escrito na palavra do Senhor, que nos últimos dias os homens amontoarão doutores segundo as suas paixões e concupiscência, deixarão as verdades do Senhor adorando as fábulas. Né? Não pode, nós temos que entrar dentro da palavra e viver a palavra, guardar a palavra, ser fiel à palavra, porque senão, se eu não guardar a palavra de Deus, não andar por ela, eu penso que eu estou, mas não estou, eu penso que eu sou, mas não sou, eu penso que eu estou dentro do projeto de Deus, dentro do plano da salvação, mas não estou. Por que não estou? Porque eu sou desobediente. Eu quero servir ao Senhor e andar e seguir e viver a minha vida que eu quero viver, do jeito que eu quero viver, não de acordo com a palavra do Senhor. Aí não vale, para Deus não vale. E quem precisa de quem? É Deus que precisa de nós ou nós que precisamos dele? Diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Salomão diz que o homem falta de juízo é assim, ele não obedece a Deus, homem, mulher, qualquer um de nós, ser humano, que não tiver juízo, não anda de acordo com a palavra de Deus também, porque não chegou a conhecer a Deus na sua plenitude, no seu poder. Para nós conhecer a Deus, nós temos que nos humilhar perante Ele, nos dobrar perante Ele e procurar servir a Ele com sinceridade e verdade. Então o que acontece? Nabote não quis vender a vinha, porque era herança. E eu digo para a igreja, Deus deu a nós uma herança. A nossa herança é uma morada com Ele na glória naquele dia. Quando Ele vier para buscar a sua santa igreja, Ele a levará para a glória e nós estaremos sempre com o Senhor, vivendo eternamente com Ele. A herança é uma salvação que não murcha, que não acaba, que não corrói, que não perece. É uma salvação eterna no Senhor Jesus. Não venda a sua herança por nada, minha irmã, meu irmão. Não venda a sua herança, não troque, não doe, não abre mão da sua herança, não. Nabote morreu, mas não abriu a mão da herança deles. Os cristãos do passado morreram, mas não abriram mão da herança que eles tinham. Se chegasse perto do cristão daquele como Policarpo, discípulo de João, chegasse perto deles, como o Policarpo, o soldado com a espada, para perguntando Policarpo, você nega esse Deus, Jesus? Ele falou, há 84 anos eu sirvo ao meu Senhor, e Ele nunca fez mal para mim, toda a vida foi bom comigo, misericordioso, bondoso para comigo. Preocupado com a vida aqui não, a vida aqui é passageira mesmo. Ele falou, eu nunca o negarei. Isso aqui é importante, né? Não vende a vinha, não vende a herança, quer dizer, não dispõe da herança, não nega o Senhor Jesus, não abandona a herança, não quer perder a herança por nada, quer morar com o Senhor. Então a espada levantou no ar e cortou o pescoço daquele homem. Foi decapitado, Policarpo. Mas a alma, mas nós temos um corpo e dentro de nós temos uma alma que volta para Deus. Aleluia! Aleluia! E Deus quer salvar essa alma. Policarpo então morreu santamente. Pedro, os apóstolos, quantos, aliás, foram torturados e mortos ante a crueldade e a tirania dos imperadores e dos reis daquela época e dos cruéis, mas não negou o Senhor, não abandonou o Senhor Jesus, não negou Ele. Nós não podemos negar, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos chegando, eu estou pregando aqui, é uma palavra da parte de Deus, porque nós estamos chegando a dias difíceis, dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e são dias difíceis, irmãos. Eu tenho orado, quando eu drogo meu joelho, eu lembro dos irmãos que estão sofrendo em muitos países nesse mundo, porque gostaríamos de ter a liberdade que nós temos e não temos, e nós temos toda a liberdade, mas não transformemos essa liberdade que nós temos em libertinagem, não. Vamos viver a liberdade do Senhor, liberdade que Cristo nos deu, mas não libertinagem, não para pecar, mas para servir ao Senhor. E não troque sua herança, não vende sua herança para o diabo. Muitos se venderam para Satanás, para o mundo, para o pecado, para as coisas dessa vida, e deixaram de obedecer ao Senhor. Mas não se venda. E assim então
Deus então manda depois o profeta Elias falar com Acabe, como os irmãos viram. Vai lá e fala com Acabe. Ele está lá na vinha que era de Nabote, porque o Nabote eles mataram. Vai lá e fala com ele agora. Que do jeito que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberá também o dele na praça de Jezreel. Então o que aconteceu? O profeta foi falar com Acabe e falou com ele tudo que o Senhor mandou falar sobre os filhos, sobre a família dele, quem morresse dele e tal, aconteceria, que os cães comeriam carne. E quanto a Jezabel, a maligna mulher que induzia os profetas do Senhor para matá-los e perseguiu tantos quantos e matou muitos, e perseguia os servos do Senhor, aquela mulher maligna, né, que conseguiu dominar o marido dela e fez com que ele afrouxasse e deixasse que ela dominasse, que ela mandasse, tanto no país como nele também, e fez ele pecar contra o Senhor. Por isso Deus se indignou, né? Então o que acontece? Ele falou contra ela e falou como os cães lamberam o sangue de Nabote. Também o Senhor falou mandou Elias falar com Acabe, para falar com ela, como os cães lamberam o sangue de Nabote, eles não só lamberão o sangue dela não, eles iam comer a carne dela na praça de Jezreel. E não deu outra coisa, e foi assim, porque ela continuou fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. E quando então ela morreu, foi assim, ela estava no alto do palácio, no meio de dois eunucos, na sacada do palácio. Foi quando então o Jeú veio da guerra e apareceu lá com o cavalo. Aí ela olhou para o Jeú lá com o cavalo e falou assim: a paz de rir. Aí ele falou assim: a paz, sim. Olhou para os eunucos do lado do outro e falou assim: vocês que estão aí, quem é a meu favor? Quem está comigo? O eunuco falou: eu estou. O outro também de lado falou: eu também estou. Só mostrou para ele que eles estavam com ela, e ele gritou de lá de baixo: se vocês estão comigo, pega essa mulher e lance ela daqui abaixo, no palácio. Eles pegaram ela e jogaram ela do palácio abaixo, da janela. O que aconteceu? Ela saiu salpicando as paredes do palácio com o sangue dela, que batia nas pedras. Ela caiu lá embaixo na praça. Quando ela caiu lá embaixo na praça, o Jeú veio com o cavalo e atropelou ela. Atropelou e acabou de matar ela com o cavalo. Depois desceu do cavalo, subiu, comeu, bebeu e falou com os eunucos: vai sepultar aquela maldita, porque ela é filha de rei. Mas quando eles chegaram lá para sepultar a mulher, como disse o Senhor que a palavra dele não cai por terra, ele vela pela palavra para cumprir, quando eles chegaram lá, a Jezabel, o corpo dela, os cães tinham comido tudo. Os cães comeram a carne do corpo, não comeram da cabeça. Estava muito pintado, né, irmãos? Cheio de pinturas, terríveis, bordados. Como é que vai comer gargantilho? Como é que vai comer esse negócio que põe, essas coisas, pendurucares todos, né? E tudo mais na cabeça, né? Era toda cheia das vaidades do pecado. Os cães não comeram a carne dos pés, nem das mãos, nem da cabeça, mas comeram a carne do corpo, como disse o Senhor. E assim sepultaram, né, o resto que sobrou, aquela murmúria que sobrou, eles sepultaram aquilo. Mas é isso aí. Não queira cair nas mãos do Deus vivo, fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, não. Porque da mão de qualquer um Deus arrebata, mas da mão de Deus ninguém tem poder para arrebatar o homem ou a mulher.
E eu disse para os irmãos que nós estamos na mão de Deus, nós temos uma alma para entregar ao Senhor naquele dia. Vamos cuidar do nosso depósito, vamos cuidar desse vaso, o seu vaso, o meu, o nosso, né? Vamos cuidar do nosso vaso, né? É vaso. Deus, né, colocou essa excelência em vaso de barro para que a glória seja dele. Zela por esse vaso, cuida dele. Ele é o templo do Espírito Santo, ele é o templo do Senhor Jesus. Cuida dele, igreja. Igreja, seja abençoada com essas palavras, em nome do Senhor Jesus, amém? Seja abençoada com essas palavras, para a glória do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Olha, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Oh, maravilha.